Olá! Olá todo mundo! Que maravilha, que maravilha! Primeira vez numa live aqui no Método CIS Oficial. E olha, o que foi um acidente, né? Porque eu não estou no meu perfil, porque fui hackeado. E aí depois que fui hackeado, o Instagram me bloqueou para a live. A gente está trabalhando nisso, mas olha aí, estou aqui no perfil do Método CIS e normalmente quem está no Método CIS já fez o Método CIS, foi impactado pelo Método CIS ou quer fazer o Método CIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, né, filho? O que é o Método CIS? Fala aqui para as pessoas. O maior treinamento de inteligência emocional do mundo. É isso. Não tem um roteiro ali. Não tem o quê? Um roteiro ali, confia. Ah, não tem roteiro, ele falou na cabeça dele. Confia. Confia. E é isso, gente. Então, muito feliz de estar aqui com você. Muito feliz. E a certeza que o melhor ainda está por vir. A certeza que nós temos algo para viver nesse ano, algo realmente extraordinário, né? Agora eu quero que você fale, gente. Fala se você já fez o Método CIS, fiz o Método CIS, quais foram os seus ganhos do Método CIS, ou não fiz o Método CIS, já que a gente está no perfil do Método CIS. Vamos lá. Vai falando para mim. Nereida, olá, Nereida, boa tarde. Marcelo Coutinho, boa tarde. Partiu BH, isso aí, Marcelo. E a Cris Brizola tá dizendo assim, eu fiz o CIS 236. Tá? Vai ter em Curitiba, vai ter em Londrina, vai ter em muitos lugares o Método CIS. Gente, então vamos falar aqui, vamos falar de ganhos, vamos falar de possibilidades, vamos falar de vida, né? Olha aí, a Graça fez, foi um divisor de vida, divisor de águas na minha vida. Olha o que eu vou te dizer. Nós não vivemos de forma aleatória. Nosso comportamento não é aleatório. Nossos ganhos não são aleatórios. Tudo que nós vivemos é o resultado das nossas crenças. Crenças que foram programadas pelas nossas experiências. Experiências na infância, experiência com pai, com mãe. As experiências doutrinaram e formaram nossas crenças. Eu fui espancado, fui molestado, fui abusado, eu fui abandonado, agredido, não amado, criticado. Tudo isso, essas experiências vão fazer minhas crenças. Tá entendendo? Fui amado, fui acariciado, fui protegido, fui cuidado, fui valorizado, fui empoderado, recebi limites. Isso vai fazer diferença nas minhas crenças. Tá? Então, e é isso que nós trabalhamos. A restauração da inteligência emocional e a reprogramação de crenças. Tá? Paulo, quais são os ganhos do Método CIS? Vamos lá. Os ganhos do Método CIS. Pessoas emagrecem 10, 20, 30, 40, 50, 60 quilos. Método CIS. Pessoas saem da depressão profunda. Método CIS. Pessoas progridem financeiramente. Olha só, a Laís Lima está dizendo, foi a virada da minha vida, estou na jornada. Eu quero que vocês me digam o que mudou. Passou a ganhar mais? Quanto mais você ganha? Saiu da depressão? Emagreceu? Emagreci. Quantos quilos? 10, 20, 30 quilos? Restaurou o casamento? Está divorciado? Usava droga? Bebia? Não bebe? Não usa mais droga? Fala para mim todos os ganhos. Porque dizer que mudou a vida não dá para as pessoas entenderem o que é o Método CIS. Tá? As pessoas estão perguntando quando é que vai ter o Método CIS. Vai ter agora. Dia 12, 13, 14 e 15 de fevereiro. Então, gente, sabe o que eu quero? Eu quero conversar com uma médica. Deixa eu ver se ela está aqui comigo. Está aqui. Em São Paulo. É a minha médica, a minha dermato. Ela cuida da minha pele, ela cuida da minha saúde, da minha beleza. Olá, doutora. Fala, meu mestre, tudo bem? Querida, tá falando aqui que você é minha médica, minha dermato, cuida da minha beleza, cuida da minha cutis.
Olha, é fácil, né? Porque a beleza que vem de dentro, ela é maravilhosa, ela é a principal. A gente só dá um trato, Trato. então, Não, se né? você é extraordinária. É É, uma honra estar aqui, Paulo. Eu agradeço. E eu estava ouvindo você falar do método CIS e realmente é um divisor de águas. Incrível. que ótimo. A gente tem falado, né? O que a gente faz no método CIS? No método CIS, a gente explica o que são as crenças, programas mentais. Programas mentais que foram criados ao longo de toda a nossa vida, a partir das experiências que nós tivemos. Principalmente as experiências quando criança, quando neném, criança, pré-adolescente, até os 12 anos. Essas experiências, muitas vezes repetidas, ou então muito marcantes, forjaram as nossas crenças, né? Forjaram as nossas crenças. Então, quantas pessoas aqui que estão nos assistindo não se sentem merecedoras? Quantas pessoas aqui não se sentem capazes? Quantas pessoas aqui não se sentem dignas, que têm valor para estar em lugar A, lugar B, lugar C? Paulo, por quê? Porque foi tratada dessa maneira. Foi literalmente amassada, foi literalmente pisada, emocionalmente machucada e aprendeu, né? Eu digo assim, meu pai hoje, meu pai é maravilhoso, eu tenho meu pai como meu melhor amigo, e eu sei que meu pai me tem como o melhor amigo dele, mas meu pai, devido à criação que ele teve, devido a tudo, errou também. E todos nós vamos errar em alguma maneira, né? E meu pai me deu algumas surras de cinturão, né? Claro, com a conivência e até com a benevolência da minha mãe, o estímulo da minha mãe. E, e essas surras não foram muitas, mas foi o suficiente para eu não me achar merecedor de coisas boas. E por não me achar merecedor de coisas boas, eu passei boa parte da minha vida afastando coisas maravilhosas de mim, afastando pessoas, afastando circunstâncias, afastando ganhos, porque eu fui acostumado, uma criança que apanhou muito, que levou umas surras pesadas, e eu acreditava que eu não merecia coisas boas. Eu fui convencido que eu não merecia coisas boas. Em outro tanto, se eu fosse uma criança boa, meu pai não me batia, meu herói não me batia. Se eu fosse uma criança boa, valorosa, minha mãe não deixava meu pai me bater, nem também estimulava. Então, também, em outra parte, eu também achava que eu não tinha valor para estar em lugares. Então, eu estava nos lugares me sentindo um impostor, não era para eu estar aqui. Eu não sou a pessoa que deveria estar aqui, né? E há 26 anos, eu comecei a estudar sobre isso, aprender sobre isso e transformei a minha vida. E depois transformei isso no meu grande foco de trabalho, na área de business e na área do desenvolvimento humano ligado à inteligência emocional, a crenças, né? E às vezes não é simples explicar isso, né? Às vezes a minha vida, né, a nossa vida fala mais do que são as crenças e como é que elas podem ser devastadoras nas nossas vidas, né? Assim, e quanto mais pessoas puderem entrar nesse mundo, vivenciarem isso, vão se libertar. E assim, a maior liberdade, libertar delas mesmas. A libertação e viver em libertação, tanto emocional quanto espiritual, é a chave para toda a plenitude. Foi isso que eu aprendi. Eu tô sem áudio, é isso? Você tá Não, me tá bem. ouvindo, Paulo? Tá bem, né? Alguém Eu tô. escreveu sem áudio. Eu tô ouvindo. Paulo, eu sou muito honrada de ter vocês na nossa vida. Você, Camila, que eu amo você, mas a Camila, você sabe, né? Camila, meu Deus. E assim, quando eu fui fazer o primeiro método CIS, algumas pessoas que me conhecem já contei essa história, mas é assim. Eu conheci, gente, Paulo e Camila. Primeiro, Camila como paciente, que a Elaine Michele, uma amiga de infância, falou: Olha, tem um casal que tá mudando aqui para Alphaville, eu quero te apresentar. Eu falei: Tá bom, amiga. E veio Camila, veio Paulo, e aí eu sabia quem eram, mas eu sou uma pessoa um pouco desligada, até te peço perdão disso, talvez não tenha te dado a honra no primeiro momento. Mas, primeira vez que eles sentaram na minha frente, eu vi esse povo aí é meio diferente. E eu, Kátia, estava machucada com coach. O último que a gente teve na clínica de contratação, que se dizia coach, que a gente sabe que é outra coisa, deu até polícia, tá? Porque as ações, isso eu nunca te contei.
Então, eu estava um pouco machucada. Então, essa Certamente ele não devia palavra... ter nenhuma formação em coach, né? Você devia Não, com não, não, certeza. não, e não, não é isso, né? Não é isso. Então, eu estou até trazendo essa palavra porque eu vejo muita gente torcendo o nariz. Mas, gente, a questão é a gente gerenciar as nossas emoções. Porque a nossa mente, ela é enganosa. E nós somos espírito. A gente tem que pensar a nossa origem. Nós somos seres espirituais. Para a gente se alinhar em espírito, alma e corpo, a gente tem que primeiro analisar de onde a gente veio. Nós somos passageiros aqui. E aí, quando vocês entraram na minha vida, eu ouvi falar do método CIS, não sabia o que era isso. O primeiro evento que eu fui foi o Mulheres Experience, que foi o meu encontro com Deus. O Marco acabou de voltar dos Legendários. Meu marido, gente, é Black Belt aí do Paulo, que é mentorado. Em breve eu também serei, se ele me aceitar, tá? Eu já fico pedindo. E aí, o meu encontro genuíno foi lá no Mulheres. E para fazer o método CIS, o que eu fiz? Olha só, gente, o que é racionalidade? Eu tinha uma cadernetinha e eu entrevistei 72 pessoas, isso eu já te contei, para ver se valia a pena, porque são 4 dias, é muito intenso. Eu já tinha feito vários cursos de inteligência emocional, inclusive de pessoas internacionais, e assim, né? Porque eu via que era muito só a mente, somente. E aí, quando lá pelas 50 e pouco, o número de pessoa que eu falava assim, você foi impactado em alguma área na vida? E as 72 pessoas foram transformadas em alguma área da vida. E aí, lá nos 50, eu falei pro meu marido, falei, Marco, nós vamos nesse negócio aí. Nós vamos nesse método CIS aí. Aí, gente, foi uma avalanche, uma avalanche. Por quê? Qual é o diferencial que eu, Kátia, e a minha família sentimos? Vocês têm um propósito com Deus. Eu já falei e falo aqui, gente, para ele aguentar fazer aquilo é sobrenatural. Não, não tem como humanamente conseguir fazer aquilo. Eu vejo a entrega deles. Então, quando eu vi, primeiro, você me ganhou na ciência, porque eu sou uma pessoa da ciência, né? Na neurociência, você não é eu acho, você me apresentou na primeira aula sua de neurociência, você já me impactou com a ciência. E o propósito em Deus, pronto, me ganhou. Uau. É, é isso. A gente trafega muito na ciência, muitos trabalhos científicos, né? E Deus está em tudo, né? É como a Camila fala, a doutora Kátia fala, a base de tudo é o espiritual. É a base. Imagina uma pirâmide, a base é espiritual. Em cima está a alma. O que é a alma? Razão e emoção juntas. E em cima está o corpo. E assim, nós somos um espírito que tem uma alma que habitamos num corpo, como a Camila fala, como muitas pessoas espiritualmente falam, né? E lá a gente trabalha as 4 áreas, muito forte. Doutora, e os ganhos? Me fale dos ganhos. Olha, não vai dar tempo da gente ficar o dia inteiro aqui para eu contar todos, mas eu vou tentar trazer os principais, porque foram muitos, muitos. Porque é justamente isso, interligou espírito com alma. Então, nessa ligação veio há 3 anos e meio e a minha vida hoje é completamente transformada para a honra e glória do Senhor. Bom, primeiro, a comunicação na minha casa, Paula. Minha filha teve um transtorno alimentar e a comunicação aqui, meu marido estava saindo da polícia, que é um meio assim hostil, É. a gente sabe, e espiritualmente muito sobrecarregado, também emocionalmente, e a comunicação foi absurda a mudança. Então, através do método CIS, principalmente meu marido e a minha filha, porque eu estava no meio dos dois, e ele não entendia o que ela estava passando e ela não se sentindo amada. Aí no primeiro método CIS, e o Marco, quem conhece, ele é um grandão com coração maior ainda. É. E quando ela virou para ele no primeiro método CIS e falou, eu não me sinto amada por você, pai. Aquilo para ele foi assim, e eu do lado ali. E então a comunicação na minha família foi o primeiro ponto, foi fundamental.
o meu casamento, falando em áreas da vida, já era muito bom, está sobrenaturalmente melhor a partir desse ecossistema, porque isso é importante, gente. As mesas que vocês sentam, as conversas que vocês têm, a partir do momento que você conhece ali realmente como trabalhar a sua inteligência emocional, você não aceita qualquer tipo de conversa. Então, a partir disso, a gente está aqui num ecossistema muito lindo, muito abençoado. É perfeito? Não, gente. Ninguém é perfeito. É. Mas todos buscamos melhorar um pouco a cada dia. A minha parte profissional, Paulo, eu tinha um vício, que era um vício em estudar. E é um vício bom. É um vício bom, mas todo vício eu aprendi que vem, você que vem de uma rejeição. E eu tenho um histórico aí de infância, estava falando também de apanhar, depois posso contar um pouquinho. E esse vício, na minha parte profissional, me levou a ter muita pós-graduação, muita pós-graduação. Por que era tanta pós-graduação? Então, era um vício. As áreas, primeira área foi ginecologia, depois eu fui para nutrologia, depois na dermatologia, hoje estou na dermatologia, na estética, e eu recebi uma palavra mesmo de Deus, que é cuidar da noiva, cuidar da noiva, e todos os meus procedimentos são consagrados ao Senhor, e eu só faço o que Ele me deixa fazer. E se Ele não me deixar fazer, eu não vou fazer. E então, a parte profissional, eu tive ganho, sim. Só que eu tinha tanta pós-graduação, eu tinha tanto trabalho, tanta coisa, que eu vi, até parece um pouco paradoxo, que eu tinha que parar um pouco. Mas veja bem, gente, não é que eu sei tudo longe de mim, pelo amor de Deus. Mas aquela atitude de vício não era saudável para minha pessoa e para minha família. Então, essa parte melhorou muito. A gestão, Paulo, a parte de gestão, meu Deus. Primeiro curso, porque nós fizemos a grade da Febracis, que, gente, é uma escola de negócios realmente incrível. O primeiro curso que eu passei mal lá dentro foi com o Sidney Monteiro, o BHP, que é o Business High Performance. Ali eu descobri que eu roubava minha empresa, assim, descaradamente. Eu até saí da aula, falei, Sidney, eu preciso de um tempo. Eu fui lá fora, na Paulista, tomei um café, voltei. Então, a partir disso, a gestão mudou, o meu relacionamento com meus colaboradores. Os meus pacientes eu chamava muito, amo mais. Então, assim, o processo só começa, gente. Ele não Então, termina. deixa eu fazer uma pergunta. Melhorou na vida financeira? Vida financeira melhorou, Paulo, no seguinte sentido. Não vou dizer que em números, porque eu vivo hoje uma obediência em Deus. E essa obediência em Deus me fez fechar 6 clínicas. Então, no bruto, não houve uma melhora, mas no lucro, sim. Que é que eu não sabia fazer. Então, isso é importante eu falar, porque às vezes, isso é uma coisa que médico muito olha, só o número bruto, mas não sabe calcular o lucro, não Assim, sabe realmente a fatura, precificação. gasta, gasta, gasta. Fatura. E a própria empresa consome. Então, fatura 1 milhão e a empresa custa 1 milhão. Não teve nada de lucro. Aí tem empresa que fatura 500 mil que tem 300 mil de lucro. 400 mil de lucro. Então, meu faturamento ele aumentou, sim, mas o que aumentou absurdamente foi a questão do lucro e da gestão, de fazer uma gestão inteligente. E médico, assim, nós temos essa deficiência, é importante a gente ter essa visão para a gente aprender. E médico até tem uma máxima, assim, que a gente é o que gerente de banco ama, porque a gente não sabe nada, então os gerentes, eles que gerenciam as nossas coisas. E é legal, claro, mas a gente tem que ter o controle e a gente tem que entender e fazer realmente como tem que ser feito. Isso mudou absurdamente aqui em casa. Então, vamos lá. Teve ganhos financeiros, porque passou a ter mais lucro. Ganhos como espirituais, depois da esteira Febra 6. Mas Absurdo. ganhos espirituais, ganhos familiares. Absurdo. Eu já tinha uma família muito linda. Ela está maravilhosa. E falando um pouco da minha infância, Paulo, e aqui a meia hora eu estava em prantos, eu não sei nem se dá para ver, eu estava chorando. Eu falei, gente, graças a Deus que você deu uma atrasadinha, que deu tempo de eu me recuperar um pouco. Vamos lá, na minha infância,
Eu também tive um lar bem disfuncional, mas foi o melhor que meus pais puderam entregar. Eu liberei o perdão e os perdoei realmente, mas eu também apanhei bastante. Eu também ouvi muita palavra torpe, muita palavra de maldição, mas foi o que meus pais receberam, né? Então eu tive um lar de adultério, sim. Eu tive um lar de promiscuidade, eu tive um lar de Como vício em assim? álcool. Como assim? Meu pai traía muito a minha mãe. Tá. Eles são separados, mas eles são amigos. Gente, aqui tá todo mundo curado em nome de Jesus. Mas traía, sim. A minha mãe também deu o melhor dela, que vem de todo um histórico E, familiar. e essa a traição do seu pai traindo sua mãe, somando aos problemas que sua mãe já trazia, deixou ela muito revoltada. Revoltada e ao mesmo tempo eu entendo também que ela casou muito nova, me teve muito nova, e isso levou uma série de conflitos, até que, gente, eu e ela nós ficamos 12 anos sem contato. E aí eu já tinha liberado o perdão, liberado verbalmente, porque o perdão, gente, não é uma emoção, o perdão é uma decisão. Então a gente tem que declarar com a boca o poder das palavras. O mundo foi feito em palavras. Doutora, não precisa ser, eu sei a sua história, mas não precisa chegar nos detalhes, Tá. mas para as pessoas entenderem, porque pode parecer que você deliberar, vou me afastar da minha mãe, assim, por egoísmo, não. Teve muita coisa ruim. Não precisa falar o que não deve ser falado, mas o que é que houve que pode ser falado que você se afastou da sua mãe, o que ela se afastou de você? Paulo, assim, eu falo tranquilamente porque somos realmente curados. A minha mãe, ela tentou contra mim 3 vezes. Ela tem, sim, um histórico ali de várias situações que acho que cabe a ela falar, mas a gente chegou num nível de relacionamento que tinha agressão física. Isso não faz bem para ninguém, imagina, gente, faz bem para ninguém. Então, o que que todo mundo sonha? Que a gente tem uns pais perfeitos e super-heróis. E eles têm o que eles podem dar. Então, isso levou a gente a se separar. Não foi à toa, porque realmente foi muito forte, muito sofrido, muito doído. E eu cheguei, gente, a ter uma medida protetiva contra a minha mãe. Vocês têm noção disso? Pela ameaça que sua mãe lhe causava de vida. Sim. Por ameaças reais, E né? Ameaças tentativas. reais. Tentativas. Tentativas mesmo, sérias. A ponto de médicos, psiquiatras me falarem: sai, porque você vai sofrer danos terríveis, talvez até uma morte. Então, isso ali envolvia o espiritual, o emocional, envolvia uma série de questões, a ponto de eu realmente decidir me afastar. E aquilo ali para mim foi muito difícil, porque para mim, família. Quem não quer ter a família da margarina lá do comercial de TV? Todos queremos. E aí eu fiquei 12 anos. E no método CIS, Paulo, eu já tinha perdoado a minha mãe, tinha todo esse entendimento, só que ali, no primeiro método CIS, sabe o que me caiu muito forte? Que eu tinha que perdoar o meu pai. Mas o meu pai, por quê? Se ele sempre foi próximo a mim, sempre foi uma pessoa que estava ao meu lado, mas pela Omissão. concordância dele, exato, pela omissão e pela concordância dele em algumas atitudes. E ali foi muito forte para mim. Para mim, no primeiro método CIS, esse foi o ponto principal. De eu perdoar realmente meu pai, porque eu não tinha essa consciência. Foi muito forte. E hoje eu e minha mãe conseguimos reatar a amizade. A gente já tem 1 ano que a gente se reaproximou. E hoje, Paulo, eu recebi uma mensagem que ela quer, ontem, na verdade, e que ela quer estar próxima. Ela viu o Marco voltando do Legendário, ela viu todo o nosso movimento espiritual e ela pediu para estar perto. Ela pediu. Leve ela primeiro para o método CIS. Paulo, está em oração de uma forma. Eu fiz 24 horas de jejum já por isso. Antes Então, da não há oração que fica sem reaproximação, resposta. leve ela para o método CIS, veja a aderência, veja os ganhos, ajude ela nesse processo. Sim, sim. Eu já fiz um jejum de 24 horas por isso. Então, não há oração sem resposta. E hoje ela entrou, nós temos um grupo de célula aqui, uma célula online aqui em Alphaville, e hoje ela entrou meia hora atrás, ela decidiu entrar e ali a gente faz um estudo da palavra, um acompanhamento. Então,
Isso para mim, do que era e do que está se tornando, Deus completa a obra, gente. É, Deus completa. Lindo. que maravilha. E aí, então, foi área financeira, mais lucro, precisando faturar menos, se esforçar menos, se descabelar menos, e tendo um lucro igual, com menos esforço, é, na família, nos familiares, na família, né? A filha se conectou com o pai. Fala sobre isso. Sofia e Marco, eu tenho um filho de 25 anos, que é tambelião, um homem valoroso de Deus, Um e a gigante. Sofia é um gigante, é uma potência, é uma potência. E a Sofia, que teve uma situação que me levou a realmente a entrar e entregar nossa vida ao Senhor de forma na obediência completa, e ela foi curada. Ela foi curada espiritualmente, emocionalmente. Porque medicamento, gente, a medicina ela veio de Deus, não tenham dúvidas disso. Mas no caso dela, era emocional e espiritual. E quando a gente se conectou ali, método CIS, ecossistema Black Belt, mulheres, método PRO, que vem com Júlia, fez todo esse ecossistema, o emocional com o espiritual se alinharam. E hoje ela não toma medicamento nenhum. Isso já tem 2 anos. Ela realmente se E livrou, hoje é uma menina curou. extraordinária, uma É, profeta, um nível de discernimento, de maturidade. É linda. é. Ela já fez, acho que 3 ou 4 do método CIS, fez um Evolution e agora vamos todos, Marco e Sofia vão para o segundo Evolution. E eu, Revolution, né, que É. mudou de nome. E eu vou fazer agora em março com vocês o primeiro, tem um encontro de casais agora em fevereiro, estaremos também. E em março estaremos no Revolution. Ela já fez e realmente ela é diferente, ela é diferente. É diferente. E eu lembro quando o seu marido e ela fizeram juntos o Cis Evolution, o método Cis Evolution. Foi É lindo. transformador. E eles levam todo mundo que eles conhecem pro Evolution. Até tem vários casais que vão agora junto com a gente também, que não são do ecossistema, mas que estão vindo e eles são propagadores do Evolution. Eu tô ansiosa, não vejo a hora de chegar e ver ali. Eu sei que vai ser extraordinário, extraordinário como tudo que vocês fazem, né? Então, estou ansiosa. É isso, doutora. E qual mensagem você, como médica, uma mulher que tem muito estudo, muitas horas, muitos trabalhos, muitos papers, muitas publicações, o que você pode dizer para outros médicos, para outros profissionais, sobre o método CIS, quanto à cientificidade e quanto ao poder de transformação dele? Bom, primeiro a gente tem que quebrar o nosso orgulho, a nossa soberba da ciência, que era o que eu vivia, no orgulho e na soberba de super cientista, e a gente entender as nossas fraquezas. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, é onde a gente começa um tratamento e é onde a nossa vida melhora em todas as áreas. Em todas. Eu tenho visto médicos com famílias reconstituídas, porque tem toda a ciência, mas não tem a inteligência emocional na família, a falta de relacionamento com os filhos. Então, quando você realmente se entrega e você entrega o seu orgulho e começa essa jornada, tudo ao seu redor melhora. Até a beleza, tá, Paulo? Eu creio. Até a beleza, porque a amargura é algo que não deixa a pessoa ficar bela. Não deixa. A amargura, ela trava a beleza da pessoa. E não adianta você fazer melhor das tecnologias, que é o que eu amo. Eu amo Ferrari e Lamborghini nas tecnologias, na dermatologia. Mas se você tem ali aquela amargura, você não trabalha a sua alma, não vai Olha, para frente. a musculatura contrai, a musculatura contrai, inflama tudo, todo inflamado, contraído, contraturado, tenso, né? A musculatura, ó, raiva, mágoa, rancor, sentimentos tóxicos, não é difícil. Tudo. E aí, com esses sentimentos, você tem alterações hormonais, você altera o seu cortisol, você altera a testosterona, você altera tudo. Então, a pele, ela vai refletir tudo que está dentro.
E aí é a palavra que eu recebi profeticamente, de que a alma, o espírito, o corpo refletem tudo na pele. E aí a gente vai para Efésios 5. Efésios 5 é sem mácula e sem ruga. Claro que ali Deus está falando da igreja, mas mácula e ruga são na pele, gente. Então é a minha palavra. E tem tudo a ver, e tem tudo a ver. Claro que tem, claro. E tem tudo a ver. E nós... É como estilo de vida, né? Eu tenho dito, o que é que eu tenho falado para muitos médicos, né? Eu tenho uma tese, né? Uma tese contemporânea. A base da medicina é maravilhosa. É a alopatia, os medicamentos e os procedimentos. E é maravilhoso. Eu tive agora gripado, eu fui correr aqui em Orlando, estava 0 graus, doutora. Corri de manhã, maravilhoso, à noite, acordei no dia seguinte, a garganta inflamada de ponta a ponta. E a Camila tinha tido a inflamação, o Daniel disse, cara, vou entrar no antibiótico. Liguei para o médico, entrei no antibiótico. Um dia e meio depois, eu já não estava sentindo nada. É mágico tomar um antibiótico e não morrer, porque antigamente morria por falta de antibiótico. Quantas pessoas... medicina bem do Senhor. A penicilina, né, quando foi inventou essa penicilina, quantas pessoas deixaram de morrer por causa do antibiótico? Então, é mágico, um procedimento. Né? Quantas pessoas morreriam por causa de uma apendicite e hoje não morrem? Então, essa primeira medicina é maravilhosa porque ela é a da vida, né? Ela combate a morte. Mas tem uma medicina mais moderna, e não melhor do que ela, mas mais moderna, não mais moderna cientificamente, mas mais nova, vamos falar assim, que é a integrativa, a nutrologia, que a senhora também fez. Que essa não trata a morte, ela trata a vida. Ela trata a performance, faz você ver mais com mais performance. E é maravilhoso. E tem muito médico que condena ainda, né? Absurdamente. Então tem essa medicina tradicional, muito boa, maravilhosa, que é a alopatia e os procedimentos. Tem uma medicina que veio depois, que é a nutrologia, que é maravilhosa, trata alta performance, que trata longevidade, isso é maravilhoso. Agora tem uma medicina em cima dessa, que é a medicina do estilo de vida. Eu estava com uma pessoa, né? Estava eu, um médico, amigo, e essa pessoa, e aí a pessoa falou, doutor, numa mesa, e ela falou, doutor, eu estou com azia, estou com isso, estou com isso. E aí o doutor olhou para mim, eu olhei para ele, né? E nós dois olhamos assim para a pessoa. E aí os dois juntos, assim, você está querendo remédio? Quando você não tem um problema de saúde, você tem um problema de estilo de vida. O cara toma café, toma refrigerante, toda noite ele dorme tomando café, refrigerante energético. Como não vai ter azia? Aí fica tomando omeprazol para azia, quando na verdade não tem problema de saúde. Ele tem problema de estilo de vida. A outra pessoa é depressiva, claro, trabalhando 7 dias por semana, 15 horas por dia, claro que vai ser depressiva. O Paulo, desculpa te cortar, mas olha, o que acontece, isso tem muito. São 5 pilares da longevidade. Esse estilo de vida que você descreve chama epigenética, são hábitos de vida interferindo na nossa saúde. E eu tenho até um livro que são Longevidade Feminina. Eu escrevi voltado para a mulher, mas vale para todos. O básico bem feito, Paulo, é o que você está falando. Sono. A importância de dormir bem e pelo menos 8 horas. É onde nossos hormônios são produzidos. É onde a gente tem uma reconstituição de tudo, inclusive neurológica. Segundo pilar... Mas, ó, vamos falar para estilo de dormir bem, gente. O dormir bem começa, não é dormir 8 horas, é dormir cedo. Porque o ciclo circadiano, você vai ter sua produção de melatonina maior entre 10 e meia-noite. O cara vai dormir meia-noite, já não vai mais produzir melatonina, não vai desregular todo o organismo. Então não é só dormir 8 horas, é dormir na hora certa também. E a higiene do sono, tirar tudo da tomada, não colocar carregador de celular no quarto, isso tudo interfere. Segundo pilar, gente, gerenciamento da emoção. Se a gente não trabalhar as nossas emoções e o estresse todos temos na vida, mas o que a gente faz com ele? Como a gente gerencia isso? Terceiro pilar, são 5, é a parte de suplementação. Geralmente, gente, após os 40, a gente já não absorve bem as vitaminas, os alimentos. Hoje a gente tem a industrialização dos alimentos, mudou muito o que se tem dentro. Então, essa suplementação
personalizada, não é sair comprando o que você vê na internet e o que a pessoa usa. É super importante. Avaliar hormônios são super importantes. Atividade física. Gente, atividade física após os 40, para mim é vida, mas não é opção. A gente precisa de musculação, é músculo. Músculo e alimentação, proteína. Nós precisamos de 1,5 a 2 vezes o nosso peso em gramas de proteína. Então, quando você trabalha esse mínimo, o pessoal chega para mim na pele, Paulo, é fácil trabalhar. Porque aí eu tenho meus 3 pilares de pele, que são suplementação específica, tecnologia, que eu amo, procedimentos, e a parte de skincare. Com isso, a gente vive bem e longevo. E aí tem um outro detalhe muito importante, que é algo que eu tenho estudado mais recente, que é a longevidade do nosso músculo esquelético. Paulo, às vezes, e isso eu tenho visto muito, a gente, na ânsia de melhorar a musculatura, a gente faz alguns exercícios que, para nós, podem ser indicados até por pessoas da área, né, por personal, por exemplo, só que não são indicados para minha coluna. Então, avaliar individualmente como é a sua coluna, quais os desgastes que nós temos, 40 mais, cada um tem um tipo. E eu tenho olhado isso muito aqui em casa, e mudou muito. Tem 1 ano que eu tenho olhado para isso. Então, eu tenho uma fisioterapeuta e um personal alinhados na minha coluna. Então, aquele exercício maravilhoso, para minha coluna não dá. Porque se na hora que eu tiver no meu 70, eu não estou nem andando. E isso é bem importante. O tipo de exercício que a gente faz. E é isso aí, desse jeito. Então, eu estava falando, a base, né, é a medicina tradicional. Ok. Que é ensinar na faculdade, ok. Em cima dela, né, não que é melhor, mas é complementar a medicina integrativa, a nutrologia, a reposição, suplementação específica, que vai te dar longevidade e altíssima performance. Gente, eu estou com 57 anos vivendo a minha melhor performance. Nunca tive tão forte, nunca tive tão disposto, nunca tive tão cheio de energia aos 57 anos. Então, a medicina tradicional, a medicina integrativa, a nutrologia, ensina a medicina do estilo de vida, é o que a doutora falou, suas emoções, seu estilo de vida, sono, trabalho, relacionamentos, sentimentos, hidratação, musculação, o estilo de vida. E em cima, a medicina das emoções. Essa que não é falada mesmo. Né? Essa que não é falada. E essa talvez seja a minha grande praia. Né? Eu já mapeei, doutora, pessoas. Teve anos atrás, eu tive 19 mulheres, acompanhei a vida de 19 mulheres que tiveram câncer de mama. 19. Todas elas tinham o mesmo histórico psicoemocional social. Todas. Todos o mesmo conteúdo social e emocional. O mesmo padrão de ligação, de conexões com o pai, com mãe, com o marido, com o companheiro. E como se tornou nítido para mim, aí eu passei a estudar um pouco mais a isso, as emoções na saúde. Né? Como dor na coluna tem um fundamento emocional, como dor na cervical, dor na lombar tem fundamentos emocionais. Né? Como tem um reflexo no corpo, as emoções refletem no corpo. Paulo, Né? Então, se as pessoas entenderem que existem 4 medicinas e nenhuma pode tirar a importância da outra, e aí, para quem está aqui conosco, vou dizer as 4 na ordem, de baixo para cima: medicina tradicional, que é alopática e procedimentos, a medicina integrativa, nutrologia, depois a medicina do estilo de vida, depois a medicina das emoções. Quem entender e trabalhar essas 4 vai para um nível de performance na dermatologia, em qualquer área. Algo extraordinário. Paulo, o estudo de doenças psicossomáticas, que é isso que você está falando, eu busquei há 30 anos. Pouco se falava disso, mas eu tive um diagnóstico de lúpus eritematoso, que é uma doença autoimune. Eu tenho 52, mas aos 22 anos eu tive esse diagnóstico. E naquela época, a gente falando 30 anos atrás, o meu médico falou assim: olha, se você não morrer até os 30, no máximo você não vai ter filho.
Imagina, com 22 anos, quando você está no... Isso porque aos 17 eu tinha sido operada do coração, tá? Então, Ah, interessante. E aí eu falei, tá, primeiro foi aquele impacto, né? Porque uma pessoa que você confia, tal, falar isso, e realmente tinha pouco conhecimento. Só que é exatamente o que você falou, existem padrões de emoção e comportamento para pessoas, por exemplo, de autoimune. uhum. E hoje, acho que você nem sabia, né, que eu tenho Não. lúpus. Do ponto de, então, porque eu não declaro, né? Mas do ponto de vista médico, ciência, não existe cura, existe remissão, ok. Mas eu falo, do meu ponto de vista emocional e espiritual, eu sou curada. Eu sou curada. Então, a partir dali, com 22, eu fui buscar, chamava psicossomática. E eu tentei isso na época, eu fazia terapia, porque eu não conhecia método CIS, embora tenha seu valor, tudo mais, mas não tinha tanto conhecimento, vamos falar de 30 anos atrás, você estava começando os seus estudos, certo? E Uhum. ali eu fui assim, olha, existe um padrão de doença autoimune assim. Por exemplo, perfeccionismo, aquele perfeccionismo exagerado. Eu fui trabalhando no meu emocional, eu fui buscando. Então, o câncer, eu vou te falar, você pode ver o que aconteceu 2 anos atrás com aquela pessoa que ela se amargurou. Existe uma amargura numa média de 2 a 3 anos atrás, tá? E às vezes, ó, quando fala câncer de mama, dessas 19, eu vou falar uma convicção, não é um estudo, mas das 19 eu tive três, exatamente três, que em 3 meses, do nada, há um câncer de mama, em 3 meses. Com o mesmo padrão. Né? Às vezes, tem alguns tipos de câncer que são tão agressivos e tão rápidos, mas às vezes não é só o tipo de câncer, é o padrão emocional que foi muito intenso. E a multiplicação das células de forma desordenada gera esse crescimento que mal dá para acompanhar. Já ouviu o caso? De repente teve câncer, de repente morreu. Apareceu aqui 1 mês, 2 meses depois morreu. Às vezes o padrão emocional é tão intenso que é Uma devastador. doença, Paulo, para ela chegar no corpo, a alma já É está isso. doente, o espírito também. É isso. Então, gente, não tem como a gente separar espírito, alma e corpo. Ninguém está falando em religião. Nós estamos falando do ser humano como espiritual. A nossa origem é de lá. E aí, Paulo, eu te complemento que foi a cerejinha do bolo nesses últimos 3 anos para mim, que veio com tudo. Vocês, o espiritual. Olha o que eu tô aqui, vou te mostrar e vou te explicar. Dá para ler, Elite da Tropa? Elite da tropa. Bom, aí eu quero trazer isso que eu acho muito importante. No emocional, gente, fundamental. Só que no espiritual existe, biblicamente, heranças espirituais. E é bíblico que pecados de 4 gerações a gente deixa legalidade para o inimigo apenas por sermos filhos. Então, além da herança genética, do padrão emocional, nós temos uma genética espiritual. Que hoje, Cristo veio, Cristo morreu por nós, só que não é automático isso. A gente tem que fazer a renúncia de heranças. E essa elite da tropa, o que é? Daqui a pouco, Paulo, a hora que terminar a live, nós vamos lá para o Monte Horebe. Eu, Marco e Sofia, meu filho não vai porque está prestando os concursos dele. E nós vamos servir a semana toda, gente. Aí meu consultório vai ser lá. Até vou postar no Instagram. Meu consultório é uma mesinha. O que é? Aconselhamento espiritual e atendimento em libertação. E Elite da Tropa é o grupo da minha pastora Tânia Tereza para a gente trabalhar essas heranças, confissão de pecados e liberar perdão. Eu já Uau. vi câncer ser curado por pessoa que liberou perdão. Agora, vocês imaginam uma pessoa da ciência, viciada em estudo, em curso, em pós-graduação, nova pós-graduação, trabalho científico, tudo eu pegava, ainda até hoje, eu não faço nada sem excelência, porque é para Deus, tá? Então, eu tirei a minha intenção, que era para mim, coloquei para Deus a minha excelência, isso não mudou. E aí, imagina na minha racionalidade ver pessoas sendo curadas apenas por liberar perdão. Claro que existe um tratamento médico, veja bem, gente, não, a medicina Não é em é de detrimento, Deus. né? Não, é em união, espírito, alma e corpo. É lindo de ver essa parte de libertação espiritual. A gente viver liberto na obediência de Deus é lindo, é lindo.
Não é fácil. É simples, mas não é fácil. Falando, olha quem tá aqui. Camila, olha quem tá aqui. Peguei a Camila desprevenida aqui malhando. Oi, minha amiga linda! Te amo, minha querida. Te esperando aqui. Volta logo. Vocês demoraram. Louca para chegar aí para você fazer mágica. Hoje eu já pedi para ampliar o nosso horário do dia, semana que vem. Dia 4. Te amo, viu? Saudade, eu também. Parabéns Muita. pela Tô indo lá sua servir. vulnerabilidade, pela sua humildade, parabéns pela sua entrega. Sou muito grata a Deus por esse coração. Entregue E eu ensinado. grata a vocês. Estou indo lá servir hoje, lá na minha pastora. Nós vamos ficar a semana toda atendendo, lá na fazenda. Felizes da vida. Maravilhoso. Doutora, Beijo, gente. Compartilhe seu Instagram para quem quiser lhe conhecer melhor. Claro. O meu particular é o Kátia Volpe Oficial. E hoje sou pastora pelo Ministério Ana Teresa, que é um ministério itinerante. E ela é uma autoridade, ela é uma juíza federal aposentada, e ela fala que Deus a fez juíza para ela entender as leis espirituais. Então, eu e meu marido somos pastores do ministério dela de libertação. E ali no meu Instagram eu falo muito dessa parte espiritual, então Kátia Volpe Oficial, e a clínica, que tem mais a parte científica e educativa, é Clínica Kátia Volpe. E estou à disposição, gente. Lembre-se, a gente é espírito, a gente habita um corpo que reflete tudo que vai no nosso espírito e na nossa alma. Então, cuide de tudo de forma alinhada. E ansiosa aí para o Revolution, né? E tem mais inovação científica no Revolution, tem mais inovação científica no Método CIS. Gente, e o Método CIS, ele vai acontecer agora, dia 12, 13, 14 e 15 de fevereiro. Se você quiser ganhar um presente do Método CIS, não é ganhar o CIS de presente, mas é ganhar um presente do Método CIS, tá? Que é um e-book que você vai digitar 242. Então, quem escrever agora aí 242 vai ganhar um e-book falando sobre as tecnologias do Método CIS, a ciência do Método CIS. Então, quem escrever agora 242, que é o número desse Método CIS, 242. Se você escrever 242 aí, você vai ganhar um presente meu sobre o Método CIS. Doutora, gratidão. Eu que agradeço, Paulo. Um beijo no coração. E um recadinho para as pessoas, gente. Vão, sabe por quê? Isso foi uma frase que eu usei com um casal querido, muito racional. Ai, será? Ai, não sei o quê. Eu falei, faz o seguinte, só vão. Se vocês não gostarem, vocês vão embora. E tá tudo bem. Eles foram e já levaram mais umas 50 pessoas. Então, a minha dica é assim, vai e se entrega. E se tiver vontade, vai embora, mas eu garanto que ninguém vai. Essa é só uma chavinha para a pessoa falar, mas e se eu não gostar? Você vai embora, mas ninguém vai embora. Pelo contrário, quem vai leva outras pessoas, porque tudo que é bom precisa ser compartilhado, certo, Paulo? É isso. Até que as coisas é um ato de amor e generosidade. Você vê um filme que você gostou, quem é generoso, fala, tem um filme, foi num restaurante, olha, foi num restaurante maravilhoso, e compartilha. Pessoas generosas compartilham. É isso. Tudo que é bom para elas, né? É isso. É o crescer e contribuir. Quem for vai aprender o que é isso. E é lindo. Quando a gente contribui de forma genuína, entregue, Deus faz tanto na nossa vida, tanto que você nem... É constrangedor o que acontece do amor dele com a gente, quando a gente contribui na vida das pessoas. É isso mesmo. É desse jeito, né? É desse jeito. É desse jeito. Doutora, obrigado. Um beijo. Deus abençoe. E até Brasil, já voltamos para o Brasil. Temos encontros marcados. Eu amo vocês. Aproveitem aí, descansem. E agora eu vou lá trabalhar. Vou postar meu consultório à tarde. Um lugar simplesinho, mas que a gente recebe tanto. Tão lindo. Maravilhoso. É lindo, é lindíssimo. Gratidão, um abraço Paulo. pro Marcão. Dou. Seu maridão lindo. Amo seu marido, viu? Eu também. E gratidão, Paulo. Amo vocês, viu? Gratidão mesmo. E um abraço pro seu Getúlio e a dona Elza, que eu amo. Dou, meus pais maravilhosos. Dou sim. Um abraço. Beijo. Tchau. Ela é maravilhosa, gente. Maravilhosa, doutora. É uma pessoa
Eu queria falar, sabe com quem? Doutora Bárbara Guedes. Doutora Bárbara Guedes. Será que está aí, doutora Bárbara Guedes? Falei com a minha amiga, a doutora Kátia Volpe. Se a doutora Bárbara Guedes estiver aí, que ela, doutora Bárbara Guedes. Eu vou convidar a doutora Bárbara Guedes. Foi convidada. Isso é o método CIS, gente. Método CIS é ciência pura, é transformação de vida, é reprogramação de crenças. Estava falando, nem falei com a doutora. Eu tenho um black belt que está numa jornada há bastante tempo, e a esposa dele, ela acho que emagreceu mais de 27 quilos, e ela tinha 5 doenças autoimunes, tomava 15 remédios. E depois dessa jornada, método CIS, Febracis, hoje ela não toma nenhum remédio. E hoje ela trabalha com mulheres que passaram por isso, né? Por mulheres que passaram por isso. Deixa eu fazer um convite aqui. Tem algum médico, alguma médica que já fez o método CIS aqui? Se você está aqui já fez o método CIS, médico ou psicólogo, Opa, doutora Bárbara. Olá, doutora. Tudo bem? Já fez o método CIS? Eu fiz o último método CIS em São Paulo. Uau, qual é a sua especialidade? Eu sou urologista. Uau. Saúde do homem. Me fale seus ganhos, já que a gente está aqui assim. Nossa, eu não tenho nem como dizer, Paulo. Eu fiz o método CIS no dia do meu aniversário, o fechamento. E eu me emociono só de falar, assim. Eu já tenho um projeto com uma amiga há algum tempo. Inclusive, eu compartilhei essa live com ela aqui. Ela é médica também, ela é nutróloga. E a gente começou um projeto juntos, trabalhando com nutrologia feminina e masculina. Como eu sou apaixonada pela parte hormonal masculina, né? E aí ela acabou entrando nesse projeto e no CIS a gente assim, de ideia. Estou emocionada, desculpa. E agora a gente vai fazer o coaching aqui em Balneário, que a gente é de Santa Catarina, e estamos com vários projetos na área, porque a gente é apaixonada por estilo de vida. Eu sou diabética tipo 1 desde criança, então eu vivo estilo de vida a vida toda, e hoje o meu sonho é levar isso para o mundo inteiro. E Deus tem me ajudado. E me fale os seus ganhos. Quais ganhos você teve após o método CIS? Foi o 241, o último? Isso. Clareza foi o principal. A gente tem uma empresa também, que é uma marca de scrubs para médicos, e a gente estava muito enrolada nessa questão, porque a gente não sabia nada de gestão. E lá a gente descobriu que primeiro a gente tinha que nos fortalecer e para depois fortalecer a empresa. A empresa é a nossa cara, assim, que é a nossa vida de transformação na medicina. A gente teve burnout, abrir uma empresa na pandemia, então lá a gente teve a clareza do que a gente precisava mudar para daqui para frente fazer diferença na empresa e na nossa vida. E com isso, assim, eu falo que eu tô até com o livro aqui, ó. Todo dia eu faço. É maravilhoso. Muito maravilhoso. Deus tá sendo sensacional com a gente. Eu só tenho a agradecer mesmo. As emoções melhoraram depois do método CIS? Completamente. Inteligência emocional. Tinha uma área da minha vida que eu dizia que não era da minha conta, porque eu sempre trabalhei, estudei demais, né? Como a doutora falou aí, me especializei 3 vezes, então eu deixava o emocional de lado. E aí eu descobri que só não ia para frente porque eu era autorresponsável por ela. E deixava justamente o emocional de lado. Não era só Deus vai cuidar, Deus vai mandar alguém. Não, era eu ter tempo para investir naquilo. E eu era autorresponsável, sim. Então, estou mantendo um relacionamento abençoado por Deus hoje em dia, por conta do método CIS também. Uau! Todas as áreas. Então, emocional mudou, relacionamento mudou. Físico. O que mais mudou? Físico, o que aconteceu no físico? A minha hemoglobina glicada, que estava um pouquinho descontrolada por causa do diabetes, o emocional, que eu dava muito plantão, e agora eu estou conseguindo fazer essa transição para a medicina do estilo de vida masculino, eu estou conseguindo ficar um pouco mais tranquila. Então, a minha glicose tem melhorado, minha parte física, vou agora começar para um campeonato, e é só bênção. Não tem como enumerar esses dias depois do dia 9 de dezembro de 2024. Que aconteceu o método CIS. Que foi o método CIS, que foi no meu aniversário. Eu gravei um vídeo, inclusive, no meu Instagram. Eu nunca tinha comemorado aniversário na minha vida. Você é médica? Eu sou médica.
A sua especialidade qual é? Eu sou cirurgiã e urologista. Eu trabalho com saúde do homem ali. Uau, E que agora, maravilha. de vida, que eu já estudava há muito tempo por causa do diabetes, eu consegui unir as duas coisas e fazer alguns protocolos e métodos para acompanhar melhor meus pacientes, como se fosse um coach mesmo, né? E agora, olha o que eu vou lhe dizer. Lembra que eu falei? Na base espiritual, espiritual, também, né? Mas aqui, na base a medicina tradicional, Sim, né? Que é a alopática, procedimentos, é maravilhoso. Em cima, a medicina integrativa, nutrologia, que é um complemento dessa. Uma trata a vida e outra aumenta a performance e longevidade. Em cima dessa, a medicina do estilo de vida. Mas em cima dessa, a medicina das emoções. Quando você fizer uma formação em coaching, né, que é a base do método CIS, você vai ter como interferir diretamente nas emoções. Então, você vai trabalhar a base da medicina, que é a alopatia, procedimento, e você vai poder trabalhar o topo da medicina, que são as emoções, o prolongamento dos telômeros, emoções tóxicas, estresse contínuo, diminui o tamanho do telômero e tem uma degeneração genética. E só por causa das emoções exato. e pelo estilo de vida, né? Então, Sim. são muitas coisas. Qual é a mensagem que você dá para os médicos, para os psicólogos, para as pessoas que estão nos assistindo aqui? Não tem como, Antes disso, pessoal, quem quiser receber aquele e-book do Método CIS, escreve aqui no comentário 242, tá? Vai lá, doutora. não tem como explicar a transformação. Eu já estudei muito, já li muito, estudo e leio muito, aprendo muito, mas não tem como explicar aqueles 4 dias. Não tem como explicar vivendo. Eu tentei explicar aqui em casa, eu e minha amiga, que é minha sócia, a gente não consegue, é só vivendo para saber. Então, assim, não tenham dúvida, façam, troquem plantão se precisar, vão, porque isso vai agregar e vai aumentar anos de vida e saúde para todo mundo. Inclusive, você, o senhor, com todo respeito, Não, vai você. ser o meu primeiro vídeo lá do canal do YouTube, que depois disso eu já abri um canal no YouTube, comecei a falar de medicina do estilo de vida para homens, e você vai ser um dos meus exemplos. Ontem eu estava colocando o script lá, e porque aquele monte de flexão que foi feita ali, não é normal. Meus pacientes ali com 38, 35 anos, com texto baixa, e eu convencendo eles, graças a Deus, a semana passada teve até um que estava usuário de droga, que conseguiu se abrir comigo, e eu estou ajudando ele a poder melhorar nisso, por causa de uma testosterona baixa. Olha aí, ó. É isso, é isso. Imagina, o cara se sente fraco, apático, desanimado, aí quer se animar, toma droga. De repente, Exato. bastava mudar estilo de vida ou tomar testosterona. Exatamente. E a É gente isso mesmo. trabalhar isso aí, graças a Deus, o Deus tem um propósito na minha vida e eu vou viver para sempre. É isso. Doutora, obrigado pelo carinho, obrigado pela Eu não generosidade. esperava. Qual é o seu Instagram? O meu Instagram é @doutora.barbara_guedes. E se alguém quiser aprender um pouquinho mais, pode acompanhar lá. @doutora Bárbara Guedes. @doutora.barbara_guedes. Pronto, tá aí, gente. Ético aí também, acompanhar essa questão que é muito importante, né? Uma das principais doenças aí da atualidade. Vou estar lá falando. Obrigado, um beijo, Deus Muito abençoe. Nos pra... vemos aí nesse nosso ecossistema E no Febracis. próximo método CIS também, que eu estarei lá de novo. Agora em Belo Horizonte, dia Não, 12, 13, 14, em São Paulo. na verdade, no próximo de São Paulo ou no de Floripa. Tá certo, vamos nos encontrar então. Com Deus. Beijo, Tchau, tchau. Deus te abençoe. Amém. Gente, eu vou deixar aí você clicando, vocês estão aí 242, vou dar 30 segundos para você botar 242 e 242 para você ganhar um e-book poderoso, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe, tamo juntos. E amanhã tem mais live, hein? Amanhã tem mais live. Lembra, Método CIS acontece dia 12, 13, 14, 15, aqui, lá em Belo Horizonte, no Brasil e no mundo inteiro. Clique em Método CIS Oficial, clique em algum lugar desse, você vai encontrar. Beijo. Pode ser vocês. Eu vou deixar 30 segundos 242. Vai 242 para ganhar um e-book muito poderoso.